Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, conceda-me pelo Teu Espírito as virtudes e a atenção necessárias para bem ler a Sagrada Escritura. Dá-me luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-Te. Que essa leitura me aproxime de Ti e me torne santo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Ne nos inducas in tentationem, libera-nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje daremos continuidade com a leitura de Marcos, capítulos 7 e 8, e Salmos, será lido o Salmo 23. Reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Ao verem alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, censuraram-nos, porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos. Muitas vezes, e quando vêm da praça pública, não comem sem se purificarem. Também praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e os leitos. Então os fariseus e os escribas interrogaram-no: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem as refeições sem lavar as mãos? E ele respondeu-lhes: com razão Isaías profetizou de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Porque deixando o mandamento de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens, lavando os jarros e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes ainda: vós bem fazeis em destruir o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo o que amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Porém, vós dizeis que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: os meus bens que te poderiam ser úteis são, na verdade, corbã, isto é, uma oferta, já não o obrigais a fazer nada em favor de seu pai ou de sua mãe, violando a palavra de Deus por uma tradição inventada por vós, e fazeis muitas coisas semelhantes a esta. Então, convocando novamente o povo, dizia-lhe: ouvi-me todos e entendei. Não há coisas fora do homem que, entrando nele, possa manchar, mas as que saem do homem, essas são as que tornam o homem impuro. Se há alguém que tenha ouvidos para ouvir, ouça. Ao entrar numa casa, longe da multidão, os seus discípulos interrogaram-no sobre esta parábola. E ele disse-lhes: também vós sois ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminá-lo? Porque não entra no seu coração, mas vai ter ao ventre e lança-se na latrina, o que purifica os alimentos. E dizia-lhes: as coisas que saem do homem, essas são as que contaminam o homem, porque do interior do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as malícias, as fraudes, as desonestidades, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E partindo dali foi Jesus para os confins de Tiro e de Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possessa do espírito imundo, logo que ouviu falar dele, foi lançar-se a seus pés. Era uma mulher gentia, cirofenícia de nação, e suplicava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Jesus disse-lhe: deixa que primeiro sejam fartos os filhos, porque não é bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu:
Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos meninos. E ele disse-lhe: Por esta palavra que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para sua casa e encontrou a menina deitada sobre o leito, e reconheceu que o demônio tinha saído dela. Jesus, tornando a sair dos confins de Tiro, foi por Sidônia ao mar da Galiléia, atravessando o território da Decápole, e trouxeram-lhe um surdo e mudo, suplicando-lhe que lhe impusesse a mão. Então Jesus, tomando-o à parte dentre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou com saliva a sua língua. Depois, levantando os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Epifata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se-lhes os ouvidos, soltou-se-lhe a prisão da língua, e ela falava claramente. Ele ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, porém, quanto mais o proibia, tanto mais o publicava, tanto mais se admiravam, dizendo: Tudo tem feito bem, fez que ouçam os surdos e falem os mudos. Naqueles dias, havendo novamente grande multidão, não tendo que comer, chamou os discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão deste povo, porque já há 3 dias que não se afastam de mim, e não tenho o que comer. E se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então ordenou ao povo que se recostasse sobre a terra, e tomando 7 pães e dando graças, partiu-os e deu a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pelo povo. Tinham também uns poucos peixinhos. Ele os abençoou e mandou que fossem distribuídos. Comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram recolheram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, Jesus despediu-os. E entrando logo na barca com seus discípulos, passou ao território de Dalmanuta. Lá apareceram os fariseus, que começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Porém, Jesus, arrancando do coração um suspiro, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não será dado sinal. E deixando-os, entrou novamente na barca e passou à outra margem. Ora, os discípulos esqueceram-se de levar pão, e não tinham consigo na barca senão um único. Jesus advertiu-os, dizendo: Evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discorriam entre si, dizendo: É que nós não temos pão. Percebendo isto, Jesus disse-lhes: Por que estáis vós considerando que não tendes pão? Ainda não conhecestes nem entendestes? Ainda tendes o vosso coração obcecado? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E já não vos recordais? Quando dividi 5 pães por 5.000 homens, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E quando dividi 7 pães entre 4.000, quantos cestos recolhestes de pedaços? Responderam: 7. E diziam-lhe: Como é que não entendeis ainda? Chegando à Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicavam-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia e, pondo-lhe saliva sobre os olhos e impondo-lhe as suas mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando os olhos, disse: Vejo os homens como árvores que andam. Depois, Jesus impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e começou a ver, e ficou tão bem curado que via distintamente todas as coisas. Então Jesus mandou-o para sua casa, dizendo-lhe: Vai para a tua casa, e se entrares na aldeia, não diga nada a ninguém. Saiu Jesus com os seus discípulos pela aldeia de Cesareia de Filipe, e pelo caminho interrogou-os: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam-lhe: Uns dizem que João Batista, outros que Elias, e outros que algum dos profetas. Então disse-lhes:
E vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. E Jesus ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem isto acerca dele. E começou a declarar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto e ressuscitado depois de 3 dias. E falava dessas coisas abertamente. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para seus discípulos, ameaçou Pedro, dizendo: Afasta-te de mim, Satanás, que não tens gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens. Depois, chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua alma, a perderá, mas o que perder a sua alma por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca pela sua alma? No meio dessa geração adúltera e pecadora, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E dizia-lhes: Em verdade vos digo, que, dos que aqui se encontram, alguns não provarão a morte enquanto não virem o reino de Deus vir com poder. Salmo 23. Para o primeiro dia da semana, Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo que ela encerra, a redondeza da terra e todos os que a habitam. Porque ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? O inocente de mãos e limpo de coração, o que não entregou à vaidade a sua alma, nem fez juramentos dolosos ao seu próximo. Este receberá a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó príncipes, as vossas portas, levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó príncipes, as vossas portas, levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor das virtudes, este é o Rei da Glória. Fiquem agora com as meditações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.